bem-vindos à nossa feira de profissões e vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou o Lauro, sou formado em Engenharia Mecânica pela USP de São Carlos já há 29 anos. Atualmente eu sou diretor de Supply Chain, responsável por Planejamento, Logística e Customer Service e trabalho na Gomes da Costa. Um tema interessante para começar a dizer da Engenharia Mecânica é que ela te abre um leque bastante grande de oportunidades na sua carreira. Você pode trabalhar em qualquer indústria, em várias áreas. Eu mesmo comecei na área de projetos, passei por manutenção, produção, fui gerente de fábrica, diretor de fábricas, diretor de operações, diretor de supply. É uma carreira bastante interessante. A gente pode explorar um pouquinho mais para frente disso. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje e gostaria de que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Relembrar um pouco o meu ensino médio. Faz tempo, hein? Eu sempre estudei em escola pública, desde o ensino básico até o ensino médio. Apenas o terceiro colegial que eu acabei estudando numa escola preparatória para vestibulares. E o foco disso foi justamente dar uma lapidada aí na minha formação, porque eu queria muito entrar numa escola estadual ou federal, e o vestibular era bastante concorrido. Então fui para uma escola preparatória, tinha aula toda manhã e aí eu estudava de verdade, 6 a 8 horas por dia, todo dia. Antes disso eu nunca fui um excelente aluno, nunca fui um aluno relapso também, mas eu sempre estudava razoavelmente, gostava de entender a lógica, saber realmente como estavam as coisas, o que se tratava e não necessariamente ter as melhores notas. E no terceiro colegial eu sabia que para entrar realmente numa faculdade, numa universidade estadual ou federal, eu precisava ter uma das melhores notas. E a gente sabe disso. Resultado vem com esforço e trabalho. Então foi um ano de muito esforço, muito trabalho e eu tive a oportunidade de não precisar trabalhar nessa época. Então eu pude só me dedicar pro vestibular. E um ano foi suficiente. Ao terminar o terceiro colegial, eu já consegui entrar na USP de São Carlos para o curso que eu queria. E interessante a escolha do curso, né? Que desde pequeno eu sempre tive muita facilidade para matemática, conta. Eu também sempre gostei de montar coisa, desmontar. Então, mexer com eletricidade, eu tinha dúvida de qual engenharia fazer. Mas eu tinha muito claro que eu queria ir para alguma coisa que construísse, que montasse, que gerasse alguma coisa. Ao chegar mais próximo do vestibular, eu fui entender um pouquinho mais a amplitude de cada um dos cursos, o que você faz em cada um dos cursos, e a engenharia mecânica, pela lógica, pela forma lógica com que as disciplinas têm, com que a base do curso é colocado, para mim fez muito sentido. Então não foi muito difícil escolher o meu curso, né? E o foco da universidade que eu queria estudar, eu tinha um foco de uma vontade também de mudar para outra cidade, de não estudar na mesma cidade da família, e aí minha família não teria como pagar uma faculdade e mais me manter morando numa república. Então o foco ali foi realmente estudar muito para poder realmente entrar numa faculdade fora da cidade da família. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade, ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? Bom, aí depois de passar realmente pela fase do cursinho e entrar na faculdade, aí aquela primeira sensação, a hora que você passa, né? Conseguir sucesso realmente na escola que eu queria, agora a coisa fica mais fácil. Aí realmente começa o foco. Fui estudar fora, fui morar fora, o lado legal de morar fora, né? Morar com amigos, morar em república, aquela festa, aquela vida boa, mais ou menos, né? Porque primeiro aí você começa a ser responsável por você, responsável pela casa, responsável por saber as suas horas de fazer as coisas, sua hora de estudar, e aí a coisa começa a ser interessante. Nessa época eu morava em Bauru, minha família morava em Bauru, interior de São Paulo, e eu mudei para São Carlos, com um grupo de colegas, a gente acabou alugando uma casa e criando uma república nova ali. Extremamente divertido, extremamente interessante o tema.
Lógico que com as dificuldades de dividir a casa com alguns colegas, né? A maior parte do tempo era tranquilidade, era festa, era diversão, ríamos muito, mas em outras era quem vai limpar isso, quem que vai organizar aquilo, não era tão simples assim. Sem contar um pouco, às vezes, alguma tensão de tem que resolver um problema, esqueceu de pagar a luz, cortaram a luz, quem vai resolver, como que ajusta isso. Então são temas que a gente acaba vivendo quando a gente entra na faculdade e vai morar sozinho, que para um garoto de 17 anos não é simples. Eu passei na faculdade, eu ainda tinha 17, então uma turminha todos da mesma idade não é tão simples assim. Mas o lado muito gostoso, a hora que você chega e entra numa grande universidade, com muitos alunos, você tem tudo muito livre. Eu lembro que a gente não tinha cobrança de presença em sala de aula, o professor realmente chegava, dava aula, se você estivesse lá ou não, a matéria estava dada, passava lá uma lista de livros e aí vamos estudar. E a prova era bastante puxada, bastante complexa, mas se você tivesse capacidade de aprender sozinho, ótimo. E eu lembro que no começo parecia que ia ser simples, no cursinho eu fui muito bem, passei bem, tive ótimas notas no vestibular, mas a hora que você pega de verdade para valer os cálculos da vida, a geometria analítica e as físicas da universidade, o negócio não foi fácil não, então virava muitas noites para poder realmente tirar nota. A diferença da época de cursinho é que no cursinho eu era muito disciplinado, era todo dia, as mesmas horas de estudo, tô olhando tudo. Na faculdade eu já era um pouquinho mais atendendo aos resultados, então eu não tinha prova, eu estudava um pouco menos, garantia presença em aula, garantia o entendimento, e aí na época das provas aí realmente virava à noite quando era necessário, aí o estudo era bastante forte. E o tema interessante da época da faculdade é que você acaba vivendo o mundo dentro da universidade. E aí outra coisa interessante de uma universidade grande, onde você pode realmente fazer um curso integral, você acaba vivendo lá dentro, então você acaba encontrando amigos, tendo uma vida, tendo toda uma vida estudantil completa mesmo. Bastante interessante, bastante rico esse período da vida. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular? Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. Então, o foco na época do terceirão que eu fiz ali, que foi basicamente o ano de pré-vestibular que eu fiz ali, realmente era foco total. Ali acho que o tema mais importante para mim foi realmente, e que deu o resultado que deu, foi realmente, eu poderia dizer, foi disciplina. Mais do que simplesmente estudar lá 6, 8 horas por dia, todo dia, era realmente que isso não era um peso para mim, não era um sacrifício. Lógico que eu tive que abrir mão da minha vida social ali, porque realmente de segunda a sábado à tarde realmente eu não saía de casa, era para a escola, ia para um quartinho que tinha no fundo do quintal de casa lá, para ficar longe do ruído da casa e focado em estudar. E aquilo para mim passou a ser minha vida aquele ano. Eu focava muito, estudava muito, e o ponto importante era essa disciplina, era o foco em garantir que aquilo eu ia aprender de forma completa. Então eu tinha principalmente as matérias de exatas que tinham peso maior no vestibular, aquilo eu estudava tudo, fazia todos os exercícios que eram propostos das apostilas, os recomendados extras dos professores, aquilo realmente era um foco muito legal. Mas essa rotina e esse foco que eu dava, ele não era tão pesado, por quê? Porque eu tinha realmente em vista a vontade muito forte de passar no vestibular. E isso foi muito interessante. Com isso, eu passei o ano de uma forma agradável. Me divertia durante a aula, prestando muita atenção, mas no intervalo de aula, aquela conversa, aquele momento gostoso aí da adolescência, do final de adolescência, e que vocês têm que aproveitar, não dá para abrir mão disso não. Mas na hora que você vai focar para estudar, foca para estudar. Acho que esse é o grande tema. Na minha época era mais simples, né? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha esse tipo de coisa para distrair, mas independente disso, eu zerei todos os contatos sociais durante a semana. Na realidade eu só saía no sábado à noite com os amigos
para poder fazer uma bagunça, rir um pouquinho e tal. O resto da semana era foco nos estudos. E isso para mim deu muito certo. Foi um ano de estudo muito forte e me valeu uma vaga na USP. Que legal, que bacana. Bom, e agora, tudo que todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Quando a gente pensa num resumo aí da profissão do engenheiro mecânico, acho que ele é muito alinhado com os outros engenheiros. E eu divido a minha carreira acho que em dois momentos. O momento mais técnico, que normalmente é o que passa todo engenheiro no início de carreira, e depois, dependendo de como sua carreira evolui, você pode realmente ser um especialista, um super especialista mais técnico, ou pode ter uma carreira mais parecida com a minha, onde você vai ser mais um gestor e garantir um processo. Mas as duas coisas também têm muito a ver uma com a outra. Mas vamos colocar primeiro a parte mais técnica. Na hora que você se forma e começa a trabalhar como engenheiro, o teu foco ali é gerar riqueza para a sociedade. O foco principal do engenheiro é produzir o máximo usando o mínimo de recurso. Quando eu digo mínimo de recurso, são todos os recursos. O mínimo de mão de obra, o mínimo de matéria-prima, o mínimo de energia. Então o foco de um engenheiro não é exatamente produzir e processar. O foco de um engenheiro é entender os processos e garantir que você consiga aplicar naquele processo eficiência. Dependendo do lugar que você trabalhar e da área que você vai trabalhar, você vai melhorar e atuar isso de uma forma um pouco diferente. Se você trabalha numa área de engenharia de produto, você vai estar desenhando e mexendo no projeto do produto, para que ele seja produzido de forma mais simples. Se você trabalha na área de produção, você precisa garantir que o teu processo produtivo seja estável, que as máquinas estejam bem mantidas, para garantir que tudo aquilo tenha a maior fluidez possível, para garantir que você não tenha perdas no processo produtivo. E se você trabalha numa área de manutenção, é garantir que você entenda as máquinas que fazem a produção daquele outro bem, para que você faça manutenções preventivas, antes de que ela tenha uma quebra, para que você consiga majorar o resultado. E quando você vai para uma área mais de gestão, você acaba fazendo a mesma coisa, só que ao invés de fazer em máquinas e em equipamentos, você faz no processo como um todo. Então, como eu garanto que o meu fluxo de abastecimento de matéria-prima está adequado? Como que eu garanto que meus estoques intermediários estejam adequados? Como que eu garanto que os processos e os treinamentos das pessoas estejam sendo feitos de forma adequada para garantir que cada um saiba o que fazer, como fazer e a hora de fazer? Então, o foco do engenheiro sempre é gerar bens para a sociedade através do seu empregador ou da sua empresa. E isso é o que acho que é a grande diferencial e o grande ponto que a gente tem que trazer como engenheiro para a sociedade. Realmente é reverter para o bem da sociedade, reverter para a sociedade mais bens, mais recursos, uma vida mais confortável usando um mínimo de recurso. Falei aí de energia, de tempo, mas água, se eu consigo produzir, eu trabalhei bastante tempo na Coca-Cola, depois em cervejaria, eu tenho que produzir mais usando menos água, então diminuir desperdício. Outro ponto extremamente importante para o engenheiro, você está num processo produtivo, uma fábrica tem sempre muitos riscos de segurança, então é garantir que os processos estejam seguros, que as máquinas estejam protegidas, que as pessoas estejam treinadas. Então o foco de um engenheiro é realmente gerar valor para a sociedade através de processos produtivos que façam sentido. E como eu disse, a engenharia é muito ampla, você pode estar usando essa visão processual, esse modo lógico de fazer as análises para olhar a análise em qualquer processo. Num banco, não numa agência de banco, mas nos processos internos de um banco, numa empresa de serviços, nos processos, nos serviços, como vão ser feitos. Então, o engenheiro bem formado, ele acaba tendo uma amplitude muito grande de trabalho, e acho que esse é o lado legal. É isso que me motiva e me anima a cada dia, de levantar e estar indo trabalhar, saber que eu posso gerar mais produção, mais produtividade usando menos recursos
da sociedade do mundo. Acho que essa é a grande sacada. E o que eu digo para vocês é, independente do curso que vocês escolherem, e o ponto mais importante, mais do que tudo façam aquilo que vocês gostem, façam aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá vontade. Com isso, realmente você vai fazer isso, vai fazer bem feito. Ao fazer o que você gosta, você vai buscar e encontrar possibilidades de fazer melhor, seja na engenharia ou seja em qualquer outro curso. Eu me identifiquei com a engenharia, me identifiquei com a lógica e acho que quem tem facilidade para isso vai gostar muito da vida do engenheiro, tanto na graduação quanto na vida profissional. Então, boa sorte para vocês aí, boa preparação para os vestibulares e nos vemos no mercado de trabalho. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa feira de profissões ainda vai trazer muita coisa bacana. Beijo!